Dando continuidade à aula anterior sobre os rompimentos, a gente não podia deixar de falar também sobre os falsos rompimentos, que são praticamente dois insights aí que eu quero te passar, duas dicas muito importantes para a gente identificar os falsos rompimentos. É muito fácil, não precisa de tanta coisa assim, não é uma coisa tão dificultosa, tá? Então nessa aula vai ser uma aula muito bem mais rápida, tá? Porque eu precisava te passar sobre esses padrões aqui, mas eu tenho que passar de uma forma bem específica, separar cada aula para ficar muito bem dinâmico o teu estudo, tá? Então, a aula vai ser um pouquinho mais rápida, bem mais breve, mas vai somar muito no teu conhecimento, tá? Então, falando sobre os falsos rompimentos, a gente tem alguns detalhes importantes que a gente não pode deixar de passar na frente do mercado. Lembra no comecinho da nossa aula sobre o Price Action, eu te expliquei também sobre as figuras gráficas, que são as figuras base do nosso operacional. Aquelas figuras, o Harami, o engolfo, o estrela da manhã, o martelo e dentre outras, tá? Porém, no decorrer desse tempo, eu sempre visualizei muito esses padrões e para falso rompimento, essas três figuras aqui, elas são as mais importantes, tá? No meu ponto de vista, com relação a tanto a ver o mercado, eu identifiquei que essas figuras, elas são as grandes causadoras de falso rompimento. Até porque você sabe que nossas figuras gráficas base desse operacional que eu tô te passando, elas são padrões de impulsão, figuras gráficas de impulsão do preço, de reversão de força, que quando acontece esse tipo de figura gráfica, o mercado tende a seguir um sequencial prolongado de força, tá? Então, a gente tem aqui o nosso engolfo, o estrela da manhã ou da tarde, e a gente tem o Harami de alta ou de baixa. Esses três padrãozinhos é o que vai determinar próximo de uma região quando pode acontecer um falso rompimento, tá? E como que vai funcionar esse tipo de situação? Sempre a gente parte do início nas nossas marcações de suporte e resistência. Você tem uma marcação de suporte e resistência muito bem concretizada e aí você já pegou outros tipos de análise nela, pegou reversão aqui embaixo, outra reversão, exemplo, tá? Esse mercado ele retornou e, por exemplo, mais uma vez você pegou uma reversão, porém chegou a hora dele fazer um rompimento dela, até porque todas as regiões uma hora ou outra ela tem que ser rompida, certo? Então aconteceu o rompimento, porém você começa a identificar de que forma é o rompimento dessa região. Se por acaso esse rompimento for com as figuras de impulsão que você aprendeu na aula anterior, tá tudo certo, porque geralmente, na maioria dos casos que eu sempre vejo, esse mercado ele rompe e sempre vai buscar outras regiões mais distantes ainda, tá? Porém, quando você começar a identificar que esse tipo de situação é feita com uma dessas figuras aqui, tanto engolfo, tanto o estrela e também como o Harami, tá? Tanto de baixa ou de alta, qualquer uma dessas figuras aqui, você tem que ficar alerta, tá? Porque se você começar a perceber na frente do mercado, a gente não vai entrar em detalhes sobre a questão do pullback e do throwback, calma que vai chegar lá, mas sempre quando acontece qualquer tipo de figura gráfica dessas que eu tô te ensinando, que eu já te ensinei, tanto uma dessas três aqui, esse mercado ele tende a impulsionar esse mercado para fora da região que você marcou, ou seja, ele vai causar um rompimento. Só que você vai perceber muito que esse mercado, quando rompe essa região de suporte e resistência com as nossas figuras gráficas, ele não retorna para fazer a confirmação do preço. Lembra que eu já te falei um pouco sobre pullback e throwback em algumas aulas atrás, só para você entender como é que funciona, que o pullback e throwback ele é um retorno do preço, ou seja, quando esse mercado rompe essa região e ele não retorna nessa estrutura aqui para fazer o nosso pullback ou throwback, geralmente o que acontece? Ele já vem nessa região aqui, ó, estoura de uma vez, ele começa a impulsionar e ele não volta para fazer a confirmação, porque se você for voltar um pouco mais atrás, você vai identificar que tem uma dessas figuras gráficas fazendo um impulsionamento de força muito prolongado e aí depois ele tem que retornar para fazer o alívio de mercado. Só que aqui ele não volta para confirmar pullback aqui embaixo, ele já volta porque ele está fazendo o alívio de força e volta para dentro da região que o preço era normal de negociar anteriormente, e aí ele volta para dentro da tua região novamente aqui, e aí quando você pega esse tipo de pullback aqui nessa região que você achava que ele tinha que vir confirmar,
ele não volta para confirmar, ele volta para dentro da estrutura anterior, tá? Então é basicamente isso. Sempre que acontecer um rompimento das tuas marcações, puxa um pouquinho o gráfico atrás e vê quem foi que fez esse rompimento, qual figura gráfica que ocasionou esse tipo de situação. Se for as nossas figuras de figura gráfica, no caso, nossas figuras base do nosso operacional, cara, fica atento, porque esse mercado ele pode ser que ele não volte para confirmar o nosso pullback ou o nosso drawback. Principalmente você vai perceber que quando acontece um tipo de figura gráfica que faz o impulsionamento e o rompimento, ele muito vai ser difícil de voltar para fazer confirmação na zona. Ele faz aquele estouro, não volta para confirmar, e quando ele retorna na zona ele também não confirma, ele volta para dentro da região, fazendo esse alívio de impulsão que esse mercado deu. Porque como eu já te expliquei nas primeiras aulas, essas figuras gráficas base do nosso operacional, as figuras base, tá, do nosso operacional, elas são figuras de impulsão de força, né? Elas fazem um movimento muito prolongado de força e depois ela tem que fazer esse alívio de mercado. Ou seja, quando acontece a nossa figura gráfica, nesse caso aqui a gente tem o estrela da noite, estrela da tarde, como queira falar, e aí a força dessa figura é tão grande que ela vai fazer um impulsionamento para fora da zona e depois de um certo período ele faz esse alívio da força anterior que ele fez, e aí ele vai ter que retornar para dentro da região novamente, e por isso que ele não tende a pagar pullback ou drawback nessa zona, porque ele somente está fazendo um alívio de mercado e ele volta para onde o preço estava negociando muito mais atrás, tá? Então esse é o tipo de falso rompimento que a gente vai estar tentando identificar na frente do mercado. E já que a gente falou sobre pullback e drawback praticamente em todas as aulas, eu mais uma vez estou te provando que cada assunto que eu estou te falando, cada um interliga um outro, é uma junção. Ah, Vitor, qual o melhor operacional? Será que eu aprendo só fluxo? Será que eu aprendo só as microtendências? Você tem que aprender tudo, cara, é tudo. Tudo que eu estou te passando, você tem que dominar tudo isso, não é só um e nem outro. Você tem que aprender tudo, cada operacional ele se encaixa. Isso aqui é uma junção de análise, que quando elas estão juntas, unidas, aí sim que vai te dar ótimas operações da frente do gráfico, tá? Então nesse caso aqui, eu volto a ressaltar mais uma vez sobre pullback e drawback, que mais à frente a gente ainda vai conversar também muitas e muitas vezes sobre esse padrão, porque querendo ou não tem como a gente fugir disso. Pullback e drawback é rompimento, e o mercado faz muito rompimento o tempo todo. Então nesse caso a gente tem uma estrutura de micro tendência que também é muito válido a gente estar sempre marcando. Lembra que eu te falei que quando você abre o gráfico, você marca primeiro o topo e fundo, marca as regiões que fica pelo meio e depois você marca as micro tendências do mercado que fica, que é elas que são as grandes causadoras de impulsão de movimento naquele período atual. Então nesse caso, quando a gente tem uma micro tendência de alta ou de baixa, ela sempre vai fazer as pernadas de impulsão, a correção do preço, pernada de impulsão, ela volta para corrigir novamente. E aí, ó, tem um detalhe muito importante. Quando você tem uma região de suporte e resistência que essa micro tendência ela chegue próximo, ela vai fazer o rompimento, porque a força da micro tendência ela é muito grande, ela vem impulsionando esse mercado todo para alta e uma hora ou outra ela vai romper a tua região de suporte e resistência por perto. Só que tem um detalhe, quando você identificar que ela tá fazendo uma pernada de impulsão para fazer seu rompimento da tua marcação de suporte e resistência, jamais você tem que pegar pullback nessa região ou drawback. Nesse caso aqui, ó, o mercado teria que vir nessa região, certo? Ó, uma vela vinha agachar nessa região e a próxima teria que reverter o movimento para você estar pegando, né, e a tua reversão para o mercado subir aqui e continuar o movimento de alta. Só que nesse caso, esse tipo de situação é o seguinte, quando você acha que ele pode estar fazendo isso, ele somente está fazendo o retorno de movimentação de novo para vir fazer o toque na micro. Então é isso que você tem que estar atento, e querendo ou não, sempre na ponta dessa movimentação aqui em cima vai ter uma dessas figuras aqui, tá? Mas é basicamente isso. Por isso que a gente tem aqui o nome como distanciamento fora da simetria, porque a simetria da micro tendência, o toque dela, ó, é mais abaixo. Então quando você começa a identificar que esse mercado rompeu a estrutura, ele vai voltar para vir pegar essa zona, na verdade ele não vai, ele vai ter que agachar aqui embaixo na micro tendência, para aí sim ele vir fazer o toque dela e depois somente recuar e fazer uma nova impulsão de preço novamente, tá? Então nesse tipo de marcação você não pega nenhum tipo de confirmação de pullback ou de drawback, tá? Então esses aqui são assuntos mais simples, mais básicos. Para falso rompimento é somente esses dois critérios, tá? Praticamente
praticamente 6 anos de mercado, eu nunca vi um outro critério importantíssimo, tá, dentro do mercado. Então, esses aqui são os assuntos que mais se concretizaram no longo do tempo para falso rompimento. É as nossas figuras base que a gente já tem, que quando estão próximo de uma zona, elas tendem a jogar o preço para fora dela e depois eles fazem esse alívio de força, né? E aí, no caso, eles revertem para dentro da região de novo, fazendo aquele falso rompimento da zona. Então, aula muito bem explicativa para vocês aí. E na próxima aula também a gente vai conversar agora sobre pullback e throwback. A próxima aula também a gente conversa sobre isso. E aí a gente termina de concluir esses assuntos de pullback, de throwback que ficou nas aulas anteriores, tá? Então, na próxima aula eu te vejo aqui no treinamento. Não esquece de estar estudando esse conteúdo primeiro para depois assistir a aula na sequência.